Nenhum relacionamento nasce pronto. São construções diárias. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico. Bem-vindo ao Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os 3 pilares de um relacionamento cristão. Evidentemente que são pilares que podem ser aplicados a qualquer pessoa, mas como estamos falando assim, de um canal de viés cristão e tudo mais, nós teremos um dos elementos aqui que será exclusivamente aplicável aos cristãos, embora muitos dos conceitos podem ser aplicados e devem ser aplicados a qualquer natureza, de qualquer relacionamento, de qualquer pessoa, independente do seu credo religioso. Pois bem, e por que justamente eu quero falar sobre esses 3 pilares? Porque na realidade, um dos grandes problemas, assim, falhas que eu vejo e percebo nesses meus quase 20 anos lidando com essa questão e estudando sobre o tema de relacionamentos, é justamente sobre ruídos de comunicação. Quando a comunicação ela não é eficaz, o relacionamento não importa de qual natureza, está fadado a se deteriorar justamente por causa disso. Mas afinal de contas, o que são ruídos de comunicação? Bom, em linhas gerais, é quando não há clareza na fala, quando o órgão, seja o órgão emissor da fala ou o órgão receptor da comunicação, eles não conseguem demonstrar clareza, seja na transmissão ou recepção. Quando, por exemplo, e isso é muito comum em termos de relacionamento marido e mulher, não é? Quando um dos dois fala algo e o outro entende errado. Ou quando um dos dois fala de maneira inapropriada e fere, com razão, a emissão da pessoa que recebeu aquela transmissão, daquele conhecimento, daquela fala, daquela orientação, o que quer que seja a comunicação. Quando há esse tipo de problema, seja da pessoa que emitiu a fala, seja da pessoa que recebeu a fala, a transmissão ou emissão, quando acontece algum problema nesses campos, aí nós temos o que é chamado de ruído de comunicação. E infelizmente isso daí também está muito presente hoje em dia com as interações das redes sociais, justamente pelo fato de que é muito comum hoje em dia perdermos amizades ou até mesmo criarmos aqueles infindáveis debates que não se levam a nada e nem lugar nenhum, por conta justamente de uma pessoa que, quando você postou algo, às vezes foi algo que você quis, gostou, pensou, ali teve uma ideia que resolveu transformar assim, em alguns caracteres, 140 caracteres de postagem de internet, e aí vem alguém e começa a levantar um debate com você achando que aquilo foi uma indireta para ela. Principalmente porque nós estamos na chamada, né, geração do mimimi, que muitas das vezes, muito daquilo que a gente posta é interpretado como se fosse um ataque, uma indireta contra as pessoas que não tem nada a ver. Às vezes você nem conhece a pessoa e a pessoa se sentiu ofendida. Esse é um grande problema e é um grande exemplo, inclusive, de ruído de comunicação. Ou quando você realmente quer falar de uma questão séria, só que você não sabe se expressar, não soube se expressar, não foi feliz nas suas colocações, nas suas palavras, colocou um texto resumido porque queria brevidade, não tinha muita paciência, mas deveria ter gastado um pouquinho mais de palavras para poder transmitir em palavras aquilo que realmente você estava querendo comunicar com as suas ideias. Houve ruído, houve falha, e isso realmente gerou algum transtorno que você já deve ter tido o desprazer de exemplificar na sua própria vida. Agora, a grande questão também é que existe o que trabalha essas questões, é justamente a comunicação, o diálogo, o expressar-se, a justamente transformar em ideias aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, e transformar aquilo em palavras, em comunicação, seja escrita ou falada. Mas o grande problema é justamente essa questão, porque diálogo, palavras, comunicação, ela é uma arte, e como tal, ela necessita ser trabalhada, ser melhorada, ser praticada, ser exposta, ser aprendida, ser sempre utilizada para que não haja um menor ruído na comunicação. Por conta justamente assim desses problemas de comunicação, de apresentação da emissão ou recepção da mensagem, de palavras, às vezes muitas amizades acabam, relacionamentos se frustram, relações familiares também se deterioram, se desgastam, acabam ruindo.
E muitos lares são destruídos justamente porque houve ruído na comunicação. E o grande problema também é que esse tipo de inabilidade relacional e de expressão acaba também entrando para o meio dos relacionamentos amorosos, afetivos, na verdade para todo tipo de relacionamento. E no meio cristão, infelizmente, essa é uma realidade que também se encontra presente. E justamente por quê? Porque infelizmente o meio evangélico brasileiro atual, infelizmente eu devo falar do meio do qual eu pertenço, do meio pentecostal, ele realmente assim, ele tem um grande problema. Por quê? Porque tradicionalmente os pentecostais sempre procuraram resolver todo e qualquer tipo de problema na base da oração. É muito comum aquelas palavras acusadoras, infelizes e até mesmo desagradáveis de se ouvir, do tipo, vai orar, isso é falta de oração, nós estamos passando por isso, você está reclamando disso, mas é porque você não ora, é porque você deu brecha pro diabo, tá vendo? Vai orar, vai descer na madrugada, vai isso, vai aquilo, para de dar lugar pro inimigo. E esse tipo de palavras que deveriam ser palavras para resolver, sentar e falar e parar. Por que nós estamos atravessando esse tipo de situação? Por que é que nós estamos atravessando esse tipo de problema? Ao invés disso, nós simplesmente empurramos a pessoa, negamos o diálogo, negamos a oportunidade de praticar a bênção que é a comunicação eficaz, justamente porque nós queremos que a pessoa não nos amole, não nos perturbe. E às vezes também porque nós temos um péssimo ensino de que tudo deve ser resolvido na base da oração. E não, a oração não resolve tudo. E não resolve não pela impotência da oração, não. Porque a oração feita por um justo, ela é poderosa e ela é eficaz, como diz a carta do apóstolo Tiago. Mas a grande questão é que Deus deu ao ser humano ferramentas para poder se expressar, para poder resolver, e nos fez seres relacionais, seres dialogais. Se o diálogo não fosse importante, Deus não tinha nos feito com a capacidade de nos expressar pela fala. Tínhamos nos feito igual os animais, que se expressam unicamente, e até mesmo os animais se comunicam, né? Por meio de grunhidos, por meio dos relinchos, por meio de toda a sua forma de fala, que é a comunicação entre eles. Ou seja, Deus fez a sua criação para se relacionar uns com os outros, mas nós empurramos tudo para o campo unicamente da oração, achando que por um passe de mágica, todas as coisas no momento que eu orar serão resolvidas, quando na realidade não é assim. Cerca de maioria dos nossos problemas, para ser bem exagerado, cerca de 95% dos nossos problemas se resolveriam se nós aprendêssemos a arte do diálogo. E é exatamente isso que eu quero propor, porque é evidente que esse tipo de comportamento de relegar tudo à oração afeta todas as esferas do nosso relacionamento, inclusive relacionamentos amorosos. Ora, é muito comum no meio evangélico os jovens orarem para saber se tal pessoa é de Deus ou não. Pedem sinais, pedem evidências e tudo mais. E quando não aparece, simplesmente eles dão um jeito de... Eles criam as suas próprias evidências e dizem, não, Deus falou que é da vontade dele. E aí vão lá e começam a namorar. E aí tem os seus primeiros problemas. E como não sabem resolver, tentam orar. E como nem tudo se resolve na base da oração e os problemas vão se avolumando, crescendo, vai se desgastando, ao invés de resolver, ele simplesmente determina e fala que é melhor se separar. E quando termina o relacionamento por inabilidade de relação, inabilidade relacional, de comunicação, eles simplesmente depois vão e dizem, não era de Deus, Deus deu livramento, não foi a vontade do Senhor. Ué, mas Deus não tinha confirmado desde o início? Deus não tinha dito que era a vontade dele? Como é que agora Deus é confuso? Deus é esquizofrênico? Primeiro ele disse que é a vontade dele, agora tira, você não soube se resolver, culpa a Deus falando que não era a vontade de Deus, não foi Deus que preparou e tudo mais, foi o diabo, a gente culpa até o diabo. Não, Deus deu o livramento, mas primeiro Deus trouxe, depois Deus livrou? Sinceramente, você vê que geralmente nós reputamos para o diabo ou para Deus as nossas incompetências relacionais, as nossas incompetências na comunicação, a nossa inabilidade comunicacional. E esse é o grande problema realmente. Pois bem, o que eu quero propor então a partir desse vídeo? Qual é a minha proposta? Eu quero propor, como eu já disse a princípio, 3 pilares da comunicação, de todo relacionamento cristão. E isso pode ser aplicado a pais e filhos, marido e mulher, namorado, noivo, amizade, tudo. Pastor e ovelha, líder e liderado, tudo. Pode ser aplicado a qualquer coisa.
Quais são esses 3 pilares, então, que eu quero apresentar de um relacionamento cristão? Uma pessoa que não tem os valores cristãos, ele pode subtrair um desses pilares, né? Que é o primeiro. Mas se você tem um viés cristão, um segmento cristão, é importante que você seja orientado por realmente esses 3. E quais são? Primeiro de todos, a oração. Segundo pilar é o diálogo. E terceiro pilar, respeito. Oração, diálogo e respeito. E por que eu digo exatamente isso? E é evidentemente que o diálogo ele é tão importante e às vezes mais do que a oração. E eu digo isso sem correr no risco de você achar que eu estou blasfemando ou murmurando ou sendo herege. Por quê? Porque geralmente, é como eu falei, nós evangélicos recorremos demais à oração. Qualquer probleminha nós corremos à oração. Sendo que muitos dos problemas em relacionamentos, seja eles quais forem, se resolveriam se nós parássemos para sentar e conversar e nos comunicarmos. E numa conversa franca, aberta e sincera, sendo autênticos, nós resolvêssemos nossa diferença que, para dialogar, para conversar, para falar verdades, não é necessário grosseria. Eu tenho muita dificuldade com pessoa que fala, não, eu falo a verdade, eu também sou sincero. Não, você não é, você é grosseiro. Você é grosso e é mal educado. Essa é uma grande diferença. É possível falar a realidade, ser firme, mas ainda assim manter a boa educação e a cordialidade. Sem levantar, sem fazer conflitos e sem ser um acusador. Uma pessoa que aponta o dedo só sabe acusar o outro. Essa é uma grande realidade. Portanto, é importante sim que o cristão viva em oração. Que a oração não seja um recurso para saber se a pessoa é de Deus, mas que a oração faça parte da minha disciplina de comunhão com Deus diária, na qual eu, orientado sempre pelo Espírito de Deus, através de uma vida de comunhão, possa tomar as minhas decisões a partir de uma vida já que ande em comunhão com Deus. A oração não tem que ser um recurso para saber se é de Deus ou não. A oração tem que ser um recurso de minha comunhão com Deus, que a partir desta comunhão peço a Ele que sempre me dirija. Eu não preciso esperar alguém entrar na minha vida para saber, Senhor, as pessoas estão entrando, é de Deus ou não? Não. Evidentemente que eu já ando em oração, eu vivo em oração. E a partir do momento que alguém entra, eu começo a orar por aquela pessoa, eu começo a apresentar diante de Deus aquela pessoa, e o próprio Deus vai me orientando a partir do relacionamento com aquela pessoa. Eu vou descobrindo se é, não é, como é, o que pensa, porque pensa, e aí eu posso tomar a decisão de agregar na minha vida ou me afastar. Simples assim. Pois bem, nós temos o primeiro pilar, que é a oração, e o crente deve viver a oração. Só que é necessário também que o crente possa, a partir do momento que alguém entrou na sua vida, começar a praticar a arte do diálogo. E o diálogo ele é uma arte, por quê? Porque ninguém aprende a conversar do nada. Ninguém sabe e domina essa arte assim, se torna um mestre da comunicação sem errar, sem praticar, sem melhorar, sem perceber o que pode e não pode falar para a pessoa. E cada pessoa reage de uma forma diferente. Tem pessoa que é muito melindrosa e você não pode, tem certas coisas que você tem que evitar falar. Tem outros que já é desencanado. Você pode falar com ele, pode até zoar a pessoa não liga. Então a comunicação, ela vai diferir de pessoa para pessoa, por isso que ela é uma arte. Uma pessoa nova entrando na sua vida, começa a praticar a arte do diálogo. Você vai errar com ela, você vai ter que se desculpar, você vai ter que confrontar, você vai ter que perceber o que pode falar com ela, o que não pode, o que deve evitar, o que deve deixar de lado. Você vai começar a desenvolver toda uma técnica de desenvolvimento, de comunicação, e então aprender o que pode, o que não pode, quais são os limites e quais não são que a pessoa impõe para você na arte de se relacionar com a sua pessoa. Pois bem, mas a grande questão também também. A partir do momento que eu vivo em oração e eu estabeleço um diálogo, o resultado disso é o respeito. Porque eu vou saber o que eu posso e não com aquela pessoa, qual o limite que ela me dá, o que eu posso e devo evitar de falar. E isso vai me levar automaticamente a respeitar aquela pessoa e entender quais são os seus limites e quais são as suas liberdades que ela me dá. Portanto, é por isso que muitos relacionamentos terminam. Por quê? Porque há muita oração, pouquíssimo diálogo e por consequência não há respeito. E isso é uma das grandes falhas e que gera ruídos na comunicação e faz com que os relacionamentos, infelizmente, cristãos se deteriorem. E hoje em dia a taxa de divórcio no meio evangélico é maior
e até pior do que muitos casais que não são cristãos nem nada, nem evangélicos. É por isso que também, se você for visitar uma penitenciária, a polícia e tudo mais, os presídios, você vai ver que lá tem muitos filhos de crentes. Porque os pais viviam falando para os filhos, vai orar, vai buscar, vai isso. E ele não tinha a atenção dos pais, o afeto dos pais, o carinho dos pais, a comunicação com os pais. E ele expressou através da marginalidade a sua carência e a sua revolta com o sistema religioso fanático de um lar que tinha de tudo, mas não tinha comunicação. Tinha rigidez, mas não tinha acolhimento. Tinha frieza, mas não tinha calor humano. Então, por causa disso, aquele lar acabou ruindo. E é exatamente isso que eu quero apresentar nesse vídeo. Por quê? Porque nenhum relacionamento ele nasce pronto. É necessário construções diárias, tijolo a tijolo, através da arte da comunicação, que parte de uma vida de oração, temor a Deus, mas também é importante e vital a arte do diálogo, que vai me permitir uma boa comunicação e afinar cada vez mais a sintonia da minha comunicação entre o órgão emissor e o órgão receptor, que é a outra pessoa. E assim, a consequência justamente é colher o respeito da pessoa com quem eu me relaciono. Portanto, você percebe que não há mágicas e nem caminhos fáceis, não há uma estrada de tijolos amarelos. Há pistas pelo meio do caminho, mas há muito mais construções que é necessário você fazer. E a única pessoa que pode te ajudar nessa empreitada é você mesmo. Portanto, comece a estabelecer na sua vida. Entrou uma pessoa, seja relacionamento afetivo, amizade, pai, filho, irmãos, o que quer que seja. Comece a tentar estabelecer uma ponte de diálogo para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua vida possa expressar uma comunicação eficaz, relevante e que possa produzir bons frutos, cujo resultado final será o respeito em um lar edificado, sólido e bem estruturado, conforme a vontade de Deus em Cristo Jesus. Portanto, não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, dá o seu joinha, o seu like, deixe seus comentários aqui, coloque alguma pergunta, alguma necessidade, até mesmo um desabafo, alguma orientação que você precisa nessa questão de diálogo, de orientação, para que a gente possa trabalhar conjuntamente e mande para aquela pessoa que você sabe que é necessário ela aprender a construir uma ponte de diálogo e uma comunicação eficaz para a glória de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.